Meu nome é Mariane Marques de Matos Silva, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo na área de Ciências da Natureza na UFVJM, Campus Diamantina. Eu venho para fazer um trabalho da disciplina de Psicologia da Educação. E eu realizo esse trabalho com o objetivo de discutir a educação inclusiva nas escolas do campo. Eu sou moradora da comunidade quilombola Paraguai, localizada no município de Felisburgo, Minas Gerais, e também localizada no Baixo Jequitinhonha. Essa comunidade ela tem aproximadamente 80 famílias e ela é dividida em 3 setores. O setor São Francisco, que é onde eu resido, o setor Santo Antônio e o setor Ventania. A principal atividade econômica da comunidade é a agricultura familiar, sendo predominantemente, né, a horticultura. O território ele possui uma escola chamada Escola Municipal Nedina Alves Brandão, que ela foi fundada no ano de 1970. A escola ela atende os alunos do primeiro ao 5º ano do ensino fundamental. Ela possui 2 professoras, uma monitora e 2 serviçais. As turmas elas são multisseriadas, do 1º ao 3º ano e do 4º ao 5º ano. Então, essa entrevista ela foi realizada na Escola Municipal Nedina Alves Brandão com a equipe pedagógica, a professora e o familiar, né, a mãe da aluna. Ela também busca evidenciar os desafios, né, e avanço na educação inclusiva do campo. Essa instituição, ela atende uma aluna diagnosticada com TDAH, que apresenta um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o declínio cognitivo e a dificuldade de socialização. Então, a disciplina de Psicologia da Educação, ela visa compreender o desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, emocional e social dos alunos, contribuindo para que as práticas pedagógicas, né, respeitem a diversidade. Então, nesse contexto, a educação inclusiva, ela busca garantir o direito de todos à aprendizagem, acolhendo, então, estudantes com deficiências físicas, sensoriais e intelectuais, e com transtornos de aprendizagem também, sejam esses transtornos específicos, como a dislexia e TDAH, ou como transtornos globais, como o transtorno do espectro autista. Então, a inclusão, ela envolve 3 dimensões, assim, fundamentais, que é a física, que assegura o acesso ao espaço escolar, a social, né, que promove o respeito e a convivência entre as diferenças, e a pedagógica, que adapta o ensino às necessidades individuais, valorizando, assim, o potencial de cada aluno. Então, diante disso, eu trouxe uma citação de Paulo Freire. Ela diz assim: ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. Freire, 1996, página 47. Então, diante dessa citação de Freire, podemos dizer o quê? Que na escola do campo, ao lidar com crianças, por exemplo, com transtornos ou deficiências como TDAH, nessa perspectiva de Paulo Freire, né, ele reforça o quê? A importância de um ambiente educativo que respeite os tempos, os interesses e modos de atenção singulares de cada estudante, né? A pedagogia crítica, ela propõe que o educador ele atue como um mediador sensível à realidade rural e às especificidades cognitivas também de cada aluno, né? Criando, assim, práticas que favoreçam a autonomia e o envolvimento ativo das crianças no processo de aprendizagem. Então, a inclusão escolar no meio rural, ela enfrenta, assim, desafios como a falta de infraestrutura, a escassez de profissionais especializados e a ausência de suporte técnico adequado. Então, esse trabalho ele tem como objetivo analisar essas condições, né, as condições de educação inclusiva na Escola Municipal Nedina Alves Brandão. E a partir de entrevistas com professores e familiares de alunos, né, com o transtorno
com transtornos específicos, no caso o TDAH. E além também da observação da estrutura escolar para atender às suas necessidades. Então, a entrevista ela foi realizada na Escola Municipal Nedino Alves Brandão, localizada na comunidade Quilombola Paraguai, em Felisburgo. E, assim, ela enfrenta desafios significativos no atendimento de alunos com deficiência e transtornos de aprendizagem, como o TDAH. A mãe da aluna ela destacou a necessidade de acompanhamento constante e apoio especializado, apontando a escassez de recursos pedagógicos adaptados e a falta de formação dos professores para lidar com essas demandas, né? Então, por sua vez também, a equipe pedagógica, ela reconhece essas limitações, mas ela ressalta um esforço coletivo para promover a inclusão, mesmo diante da ausência, né, do suporte técnico, como atendimento psicológico e fonoaudiólogo que não tem na escola. Então, a realidade observada, ela reflete o cenário de muitas escolas do campo, onde a exclusão não decorre da falta de vontade, mas sim da carência estrutural e da dificuldade do acesso, no caso ali, a políticas públicas voltadas para a educação inclusiva, né? A distância dos centros urbanos também e a limitação dos recursos, eles impedem a implementação de práticas pedagógicas mais eficazes. No entanto, se destaca um ponto positivo observado, né, que é o forte vínculo entre a escola e a comunidade, que com a solidariedade e o compromisso, ela busca garantir o acolhimento e a permanência dos alunos com deficiências e transtornos na escola. Então, essa união é um alicerce muito importante, no caso ali, para o avanço da inclusão nas escolas rurais, né? Essa união entre escola e comunidade é um alicerce muito importante. Mas também é essencial que haja um incentivo político, né? E contínuo na formação de docente e infraestrutura e apoio especializado para essas escolas que recebem alunos com deficiências e transtornos. Então, foi possível observar na escola, né, que a estrutura da escola ela é uma estrutura simples, sem a adaptação assim, específica para os alunos com deficiência. As salas elas possuem poucos materiais acessíveis, no caso ali, para os alunos com dificuldades de aprendizagem, né? O quadro de professores ele não conta com um especialista em educação inclusiva. O número de alunos, como a sala é muito seriadas, né, ele é um número de alunos elevado, então dificulta, sim, a atenção individualizada para aquele aluno, né, para a aluna com TDAH, no caso. Então, foi possível observar esses pontos na escola. Então, diante disso, é possível ver, né, é possível concluir que a educação inclusiva nas escolas do campo, ela enfrenta desafios profundos, como a escassez de recursos pedagógicos, né, a ausência de formação especializada para os professores e a limitada infraestrutura nas escolas. Esses fatores, eles comprometem com o atendimento adequado para os alunos com deficiências, como no caso da aluna com TDAH, né? TDAH, cujo acompanhamento médico existe, porque a aluna faz o acompanhamento médico, mas não encontra o suporte pedagógico na escola. A realidade do campo, ela já é uma realidade assim marcada por isolamento social e geográfico. A dificuldade de acesso, no caso ali, a serviços especializados e a fragilidade nas políticas públicas, né, voltada à inclusão. Então, diante disso, é fundamental que haja investimento na formação contínua dos docentes que trabalham nessas escolas, na adaptação dos espaços escolares, isso é muito importante, e no fortalecimento das redes de apoio que o aluno precisa e que a escola e a equipe pedagógica também precisa desse fortalecimento nessas redes de apoio. Embora a comunidade ela já exerça um papel solidário e acolhedor, a inclusão efetiva ela depende de ações conjuntas, né, entre a escola, a família e o poder público, com foco em garantir a equidade e a qualidade na educação do campo. Então, diante da entrevista,
Diante do que foi estudado na matéria de psicologia da educação, é possível concluir isso.